Impressionante como o Flamengo e o Fluminense hoje cederam espaço pra caramba. Todo mundo cedeu muito espaço, todo mundo teve chances de fazer gol, todo mundo errou pra caramba. Era um jogo sem brincadeira nenhuma. Se o jogo terminasse 3-2, 4-3, ou um time goleando o outro, cara, você pode ter absolutamente certeza que não teria sido absolutamente nada demais. Não teria sido absolutamente nada demais, tá? Porque, assim, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, esses dois times estavam muito, assim, fisicamente falando, muito fora do normal. A quantidade de espaço que ambas as equipes cederam. Não é normal. O Flamengo cedeu muito espaço para o Fluminense. O Fluminense cedeu muito espaço para o Flamengo. Os 3 gols da partida você pode considerar com certeza erro de ambas as equipes. O jogo terminou 2-1 e poderia ter terminado 3-2, 3-0, 3-1. Cara, o Flamengo e o Fluminense deram muito espaço. E um clássico como esse, contra times que têm qualidades parecidas, não dá para errar tanto. Não dá para ceder tanto espaço como o Flamengo e o Fluminense cederam. Para a sorte do Flamengo, o Flamengo foi mais eficiente. Mas se você olhar o jogo, o Flamengo foi o suficiente? O Flamengo foi eficiente o suficiente? Não. Sabe por quê? Porque se o Flamengo tivesse sido eficiente, o Flamengo hoje teria goleado o time do Fluminense. O Fluminense não jogou nada. Absolutamente nada. O Fluminense ganhou um gol do Flamengo, só que aí eu olho para o outro lado, o Flamengo também ganhou praticamente 2 gols do Fluminense. É muito erro técnico. E aí, tá ligado com a parte física? Eu acho que tá. Sinceramente, eu acho que tá. E aí eu volto a dizer, imagina se esse clássico tivesse sido no sábado. O que seria esse clássico do sábado? Porque se esse clássico indo pro domingo, a gente viu uma quantidade de espaço absurdo que ambas as equipes cederam, imagina no sábado. Então, assim, se você olhar os primeiros 60 minutos do Flamengo, são bons 60 minutos. Cedeu espaço durante esses 60 minutos? Cedeu. O Flamengo cedeu espaço nesses 60 minutos. Mas o Fluminense estava, assim, numa tarde, noite horrível. O Fluminense jogou nada. Absolutamente, o Fluminense não jogou nada. Para a sorte do Flamengo. Porque a última meia hora é uma meia hora onde o Flamengo não defende. É uma meia hora onde os jogadores do Flamengo estão marcando com os olhos. Você está rezando para o tempo acabar. É simplesmente assim. Você está rezando para o tempo acabar. Porque o Flamengo não marcava nos últimos 30 minutos. E, pelo amor de Deus, os zagueiros do Flamengo estão de brincadeira. O Castilho, o que tem de mais o Castilho que os zagueiros do Flamengo não conseguem marcar? Vocês podem ter certeza que no próximo clássico Flamengo e Fluminense o Castilho vai começar. Sabe por quê? Porque o centroavante do Fluminense começou, ele não fez nada. Botou o Castilho lá, o Léo Pereira e o Ortiz estavam completamente perdidos. Perdidos. Eles estavam perdidos. O Castilho deve ter finalizado 3, 4 vezes durante os minutos que esteve em campo. Então, assim, vamos lá. Parecia o clássico dos casados com solteiros. De verdade, inacreditável. Como o Flamengo e o Fluminense cederam espaço. E aí é uma questão. Para quem está só assistindo o jogo, maravilhoso, ótimo jogo no Maracanã. Você pode ter certeza que amanhã vai ter um monte de gente elogiando o clássico no Maracanã. Mas para quem é torcedor, pelo amor de Deus, olha, a gente passa. O que nós passamos foi bom porque eu cometer um monte de erro. Sabe por que eu sofri pra caramba nos últimos 30 minutos? Porque eu vi o Flamengo perdendo a chance de ganhar 3 pontos fáceis. Porque o Flamengo não conseguia marcar nos 30 minutos finais. O Flamengo não marcava nos 30 minutos finais. Um jogo poderia ter jogado. Gente, sem brincadeira. O Flamengo teve totais condições de fazer 3-0. 3-0. O Flamengo teve totais condições de fazer e o Flamengo não conseguiu fazer. Então, assim, cara, de verdade, o Flamengo precisa contratar jogadores de lado de campo que sabem fazer gols. Não dá para perder as oportunidades que o Flamengo desperdiçou no jogo contra o Fluminense. Não dá. O Fluminense deu muito espaço. O Fluminense errou pra caramba. O Flamengo teve espaço até os 94 do segundo tempo. Até o Carrascal fazer o que fez. Tá? Então, assim, o Flamengo teve muito espaço para jogar. E o Flamengo teve espaço para fazer 3, 4, 5. E não fez por quê? Não tem eficiência o suficiente.
Os gols saem muito mais dos erros do Fluminense do que as jogadas realmente criadas pelo time do Flamengo. E aí, o Samuelino não jogou bem. Mas o Samuelino deu 2 passos para gol para o Pedro. 2 passos para gol de Samuelino para o Pedro. Não jogou bem. Marcou muito mal. Arrascaeta, pelo amor de Deus. A atuação horrível do Arrascaeta. Então, assim, foi um jogo que você pode falar dos primeiros 60 minutos. Você pode falar... Desse rapaz eu vou falar depois, tá? Você pode falar dos primeiros 60 minutos, quando o Flamengo teve pernas para correr, o Flamengo foi melhor que o Fluminense, mas o Flamengo cedeu espaço, mas o Flamengo criou o suficiente para vencer, talvez até mesmo golear o time do Fluminense, mas como a Mayara falou, não dá para nos últimos 30 minutos você simplesmente não jogar. O Flamengo só não toma um gol de empate porque o Fluminense não joga nada. Tá? E também a falta de o quê? Pontaria do time do Fluminense também. Então, assim, muitos erros técnicos. Um jogo onde a gente pode elogiar os primeiros 60 minutos, elogiar o Pedro porque esse atleta merece pra caramba elogio. Mas, assim, cara, o jogo foi muito estressante. Muito. Foi estressante, provavelmente, para o torcedor do Fluminense nos primeiros 60 minutos e foi estressante pra caramba para o torcedor do Flamengo nos últimos 30 minutos. Tá? O Flamengo hoje consegue 3 pontos importantes para ele no Campeonato Brasileiro. Mas a gente já tinha falado, a irregularidade dentro dos jogos. Não dá. Não dá para você ser tão irregular dentro dos jogos como o Flamengo foi. De novo, ele tem ótimos momentos e momentos tenebrosos. Desta vez, você ainda tem a desculpa de dizer o quê? O Flamengo teve uma viagem longa, os jogadores estavam cansados. Dessa vez você ainda tem essa desculpa. Mas a gente já viu em outros jogos na temporada, também do Flamengo do Leonardo Jardim, muitos altos e baixos. Não dá para ter tantos altos e baixos. Quando você tiver, então, os altos, você tem que o quê? Golear o adversário. Porque quando você tem os altos, os momentos baixos, a zaga do Flamengo não defende. O Flamengo não defende. O Flamengo defende com os olhos. Então o Flamengo sofre nos últimos 30 minutos pelo simples fato, não marca o portador da bola. Jogadores do Fluminense livre no meio de campo, livre pelo lado de campo, Arrascaeta olhando, uma Samuelino olhando o jogador com a bola, Pedro olhando o jogador com a bola. Sabe por quê? Porque tudo vai estourar lá na defesa. Sempre vão destacar, o meio de campo do Flamengo tinha um buraco, faltava os jogadores ter melhor marcação. Tudo bem, mas já falou do pessoal lá do ataque? O Pedro foi fantástico com a bola nos pés, horrível sem a bola. Pedro foi péssimo sem a bola. Arrascaeta, péssimo com a bola e sem a bola. Eles não marcavam. Então, bastava o Fluminense não errar, que o Fluminense saiu em vantagem numérica. Para sorte do Flamengo, o Fluminense esteve num dia horrível. Porque se o Fluminense estivesse num bom dia, o Flamengo provavelmente teria sofrido empate, quem sabe até mesmo a virada nos últimos 30 minutos. Então, assim, não dá para jogar do jeito que o Flamengo jogou nos últimos 30 minutos. Tem a questão da altitude, a viagem muito longa. Imagina se esse clássico tivesse sido, por exemplo, no sábado. Sinceramente, esses dois times, para quem acha que foi um grande jogo, não foi um grande jogo. O que se viu foi 2 times claramente muito mal fisicamente depois das viagens que eles tiveram na Libertadores. E que no clássico correram, tentaram. Mas, assim, muitos jogadores muito mal tecnicamente ao longo do jogo, tá?